E aí vamos nós outra vez, mas agora a gente vai começar pela lista de exercícios 2021/02, que é a lista de semelhança de triângulos. Por que eu vou começar por ela? Porque teve o exercício 17 que não ficou para vocês fazerem e nem eu fiz. Tá? E aí eu deixei ele para depois, porque ele está associado à semelhança de triângulos e ele está associado ao nosso próximo assunto. Tá? Mas onde é que vai entrar o nosso próximo assunto e onde é que o que é que esse exercício tem de especial? Na verdade, esse exercício é apenas para a gente meio que deduzir algumas relações importantes num triângulo retângulo. Então, nas outras videoaulas eu comentei aqui sobre o triângulo retângulo. O triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Tá? Os lados que formam um ângulo de 90 graus a gente chama de catetos, e o lado maior, que é oposto ao ângulo de 90 graus, a gente chama de hipotenusa. Quando fala em triângulo retângulo, todo mundo lembra lá do que? Teorema de Pitágoras, né? Todo mundo vem à mente isso. Tá? E o que a gente vai falar é sobre o Teorema de Pitágoras. Tá? Inclusive, a nossa próxima lista de exercício é sobre o Teorema de Pitágoras. Mas, antes da gente utilizar o Teorema de Pitágoras, vamos entender como é que funciona. O que a gente vai fazer aqui, na verdade, é uma demonstração do Teorema de Pitágoras, desse resultado, né? O Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, ou seja, cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, a gente vai ver isso aqui. Vamos voltar para o exercício 17. O exercício 17 tinha uma figura parecida com essa aqui, que é essa que está indicada aí. A gente tinha, então, um triângulo retângulo, catetos de medida B e de medida C. Tá? O Mzinho é a projeção do cateto sobre a hipotenusa. É como se você pegasse cada ponto do cateto e fosse trazer ele de forma... Você vai trazendo ele verticalmente sobre a hipotenusa. Lá no item A, do exercício 17, era para usar o resultado do exercício... Deixa eu só confirmar aqui. Exercício 14. Tá? Então, usando o resultado do exercício 14, a gente vai chegar numa relação que... a gente conseguiu fazer, eu demonstrei com vocês, né? Então ficou assim, a gente chegou nessa informação que, deixa eu colocar aqui, que B2 devia ser igual a hipotenusa multiplicada pela projeção do cateto. Cateto ao quadrado vai ser igual a hipotenusa multiplicado pela projeção desse mesmo cateto. Essa semelhança, essa igualdade, ela é justificada pela semelhança entre os triângulos ABC e DAC. E essa semelhança está indicada lá no exercício 14. A justificativa pelo caso AA de semelhança. Ele tem, os dois triângulos têm ângulo reto e o ângulo, esse ângulo aqui com essa corzinha azul aqui. Tá? Como é que a gente, então, faz essa semelhança? Então, a gente aproveita aqui para dar uma revisada sobre a semelhança de triângulos. Tá? Então, o AB vai ser o C, medida C. Estou pegando a primeira e a segunda letra, C. Aí eu vou pegar aqui no segundo triângulo a primeira e a segunda letrinha. É o lado DA. O lado DA é H. Aí você vai pegar agora a primeira e a terceira letrinha, segmento AC. Segmento AC, a medida dele é B. Pega a primeira e a terceira letrinha lá no outro triângulo. Então vai ser o DC. DC, a medida dele vai ser o M. E agora você pega a segunda e a terceira letrinha. BC, que é o segmento A, que é a própria hipotenusa, né? E aqui sobre o AC, que é o segmento aqui B. Pronto. E aqui a gente vai usar a segunda e a terceira fração dessa igualdade. Então, você faz meio para o extremo e aí vai ficar B2 igual a A vezes M. Então, de maneira análoga, de maneira similar, você faz a mesma coisa com isso aqui. Tá? Eu não vou
justificar aqui mais a semelhança, vamos fazer direto. É de se esperar que o resultado seja análogo, seja idêntico, né? Então, você vai ter aqui c ao quadrado igual a vezes n. Ou seja, cateto ao quadrado igual a hipotenusa multiplicado pela projeção desse mesmo cateto. Tá? Lá no item C, a gente faz a semelhança. Lembrando que esse item C, eu fiz a correção dele tanto na videoaula como depois eu publiquei uma outra lista atualizada. Você vai usar a semelhança entre esses dois triângulos internos aqui, que é o DAC e o DBA. Tá? Justificativa da semelhança deles. Os dois têm ângulo reto, né? Como a soma dos ângulos internos é 180 graus, vai acabar tendo que a soma desse ângulo azul e vermelho é 90 graus, então aqui acaba sendo também um ângulozinho azul. Tá? Aqui vai ser o azul e aqui vai ser o vermelho. Pronto. E aí acaba tendo essa congruência dos ângulos e, consequentemente, a gente vai ter a semelhança dos triângulos. Tá? Aí, quando você tem a semelhança desses dois triângulos aqui, aí você vai usar o resultado do exercício 16. Tá? Você obtém uma informação a respeito dessa altura, você vai obter que a altura ao quadrado, deixa eu colocar aqui, é igual a multiplicação dos catetos, o produto dos catetos, certo? Então foram essas são as três relações que a gente pode destacar que o exercício 17 pede para você obter. Tem uma outra que essa aqui é até justificada pela área de triângulos, que é essa aqui, que é você fazer a hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos. Por que isso aqui é verdade? A área de um triângulo é base vezes a altura sobre 2. Você considera isso aqui como uma base, então o C vai ser a altura. É a mesma coisa de você pegar esse aqui como base e esse aqui como altura. Tá? Ou seja, você vai ter no final que a hipotenusa vezes a altura relativa à hipotenusa é igual ao produto dos catetos. Pois bem, o objetivo do exercício 17 então é destacar essas duas equações aqui e essa terceira aqui. Essa aqui eu estou comentando agora, tá? Mas aí onde é que vai estar a história do Teorema de Pitágoras? Eu vou explicar agora. Pronto, eu destaquei aqui as equações que a gente obtém no item A e no item B. Ou seja, cateto ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa pela projeção do cateto, tá? O Teorema de Pitágoras, que vocês já conhecem, é aquele que diz que é a hipotenusa ao quadrado. Então, vamos lá. Hipotenusa ao quadrado seria A ao quadrado. Tudo isso aqui seria igual ao quê? É a mesma coisa de você pegar A vezes A. Então, é A vezes A. Só que eu posso colocar, então, como dessa forma aqui. Seria A multiplicado por... Agora, o que a gente vai usar? O A é a soma das projeções. Então, eu posso colocar esse segundo A como sendo M mais N. Então, fica M mais N. E aí, ficou isso aqui, né? Então, eu posso usar a propriedade distributiva. Vamos usar aqui, ó. E aí, vai ficar igual A vezes M. Vai ficar AM mais AN. Só que AM é B ao quadrado. Então ficaria B ao quadrado. Deixa eu colocar aqui, seguir o padrão. B ao quadrado mais AN. AN é C ao quadrado. Então aqui, a partir desses resultados, ou seja, a partir dessas duas equações,
a gente tem a demonstração do Teorema de Pitágoras, ou seja, nesse triângulo retângulo aqui, em qualquer triângulo retângulo, você vai ter então que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? Não esqueçam, hipotenusa, eu boto assim às vezes, cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado, tá? É muito simples, quando a gente fala em teorema, os alunos já dizem teorema de Pitágoras, mas tem que saber identificar, né, no exercício quem é o x, se tiver um x lá para a gente fazer. Então você tem que identificar corretamente a hipotenusa e o cateto. Quando o x está na hipotenusa, beleza, fica lá, o x ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Aí algumas vezes, quando o x está no cateto, o pessoal quer deixar o x isolado e acaba se confundindo um pouco. Tá? Próximo vídeo, então, a gente vai estar comentando, a primeira questão é sobre essas relações que a gente comentou, que faz parte do exercício 17 da segunda lista. E também a gente vai estar comentando essa questão do x. Às vezes o x está lá ou no cateto ou na hipotenusa. Tá? Mas isso aí vai ficar para os próximos vídeos. Valeu!